teve alguma dificuldade para receber dos seus clientes? Pois é, quando isso acontece, a gente fica numa situação delicada. Isso, de fato, requer algum cuidado, principalmente na hora de cobrar, se for o caso, né? Eu sou Laurana Viana, analista do Sebrae. Vem comigo! O primeiro passo que a gente traz aqui para vocês analisarem é o seguinte: confiança é uma via de mão dupla. Então você confia no seu cliente, vendendo para ele às vezes a prazo, e em troca o cliente confia na sua empresa para consumir seus produtos e serviços. Mas não dá para confiar em quem a gente não conhece. Por isso você precisa conhecer de maneira detalhada o comportamento do seu cliente. E para isso você precisa, no mínimo, ter um cadastro com informações confiáveis e seguras sobre cada um deles. Se você chegar a tomar a decisão de vender a prazo para esse cliente, se você confia nele o suficiente para isso, você precisa ter especial atenção ao momento em que essa venda é feita e como que você vai comprovar essa venda no futuro. Então, nada de caderno de fiado, porque senão, se você precisar fazer uma cobrança, fica complicado. Prefira meios, por exemplo, como uma duplicata, que é menos usada, mas ainda se usa, ou um boleto bancário, um contrato firmado entre você e seu cliente, principalmente nas atividades de prestação de serviço. É muito comum firmar um contrato sobre isso, ou até mesmo, por exemplo, um cheque, que também está entrando em desuso, mas ainda é bastante usado, principalmente nos negócios do interior. Então, lembre-se de sempre ter em mãos um documento que comprove que a venda foi realizada e que aquele pagamento está pendente. Você vai precisar disso no futuro, se de fato precisar protestar esse cliente, ok? No segundo passo, você precisa avaliar se o seu cliente de fato merece a sua confiança. Pense o seguinte: se você vender para ele a prazo, você vai mesmo ver a cor desse dinheiro? Se você não tiver essa certeza, não tiver essa confiança no seu cliente, não quer dizer que você não possa vender a prazo. Você pode. Mas nesse caso, prefira meios mais seguros de que você vai receber esse pagamento no futuro. Aí uma ótima opção é a utilização do cartão de crédito. E afinal de contas, as tarifas que você paga do cartão de crédito devem fazer parte do seu preço de venda. Quem paga as taxas do cartão é o seu cliente, não você. Terceiro passo: se alguém ficar te devendo, por exemplo, você confiou naquele cliente, vendeu para ele a prazo, mas ele atrasou. É preciso que você avalie. Isso é uma coisa que acontece de forma frequente, ou seja, sempre ele atrasa esses pagamentos, ou foi a primeira vez? Se foi a primeira vez, vale avaliar se às vezes não aconteceu algum motivo de força maior e por isso houve o atraso. Porque afinal de contas a gente não quer perder esse cliente que está devendo uma vez ou outra. Agora, aquele cliente que deve de forma recorrente, você precisa analisar se vale a pena continuar vendendo a prazo para ele. Afinal de contas, se isso está acontecendo sempre, é você que está sendo prejudicado na história. E isso não é legal nem para você, nem para o seu negócio e nem para o seu cliente também. E aí você se pergunta assim: mas como que eu vou ficar sabendo se foi a primeira vez, se não foi? Bom, para isso é que é tão importante você ter um controle de contas a pagar e a receber. E também um cadastro de clientes onde você faça essas anotações. Assim fica mais fácil, na hora da venda, saber se aquele cliente merece sua confiança ou não no próximo momento. E no quarto passo é onde a gente, de fato, avalia se aquele cliente está te devendo, você tentou cobrar, negociar e não teve um retorno dele, ou ele não se dispôs a negociar os valores em atraso. Aí realmente você tem que partir para a negativação do nome desse cliente. Existem várias formas de fazer isso, tem os serviços de proteção ao crédito que você pode utilizar, mas também tem uma alternativa interessante, que é o protesto do CPF desse cliente em cartório. O protesto é uma opção interessante porque, diferente de outros meios de negativação do CPF que caem depois de 5 anos, no caso do protesto isso não acontece. Esse cliente, quando ele é protestado, ele fica com o CPF negativado para várias questões do dia a dia. Então você tem chance de que ele volte para negociar com você e de fato quite o que ele está te devendo. E por que essa opção é interessante também? Se você for cobrar desse cliente, você tem uma série de custos com isso. Deslocamento,
telefone para cobrar, o próprio desgaste da relação com o cliente, porque é você que faz a cobrança. E quando você terceiriza isso para um cartório de protesto, é ele que faz todo esse trabalho, essa operação de cobrança do valor que está em aberto. Isso também é um meio de certa forma, não desgastar a sua relação com esse cliente também. Depois dessa nossa conversa, fica claro que não tem problema nenhum a gente cobrar do cliente. Afinal, se ele deve, é nosso papel como empresa cobrar. Mas a gente tem que fazer isso de forma adequada, de forma delicada, para não desgastar uma relação com ele e nem infringir as normas da Lei de Defesa do Consumidor. Nesse momento também, avalie se de fato esse cliente merece a sua confiança e se vender a prazo é a melhor opção para o seu tipo de negócio. Se for, pense em alternativas onde você corre menos risco, como é o caso do cartão de crédito que a gente já falou também. Invista no seu relacionamento com o seu cliente e também na gestão financeira do seu negócio. Do lado de cá, conte com o Sebrae para te ajudar com isso.